Eu sei porque vocês estão aqui, seus pervertidinhos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas, neurocientista aqui, e hoje a gente vai falar de um tema que deixa todo mundo eriçado para saber mais, que é o orgasmo. O sexo é um dos instintos mais importantes do ser humano, e isso faz com que a gente se torne naturalmente curioso para saber mais a respeito do que acontece com a gente nesse momento. Você já se perguntou aquilo que acontece dentro de você quando você tem um orgasmo? Se sim, deixa aqui nos comentários para eu saber. Bom, como eu já comentei, o sexo é um dos instintos e comportamentos mais importantes pros animais. O orgasmo é uma das sensações mais fortes que a gente experimenta. Então é natural que várias regiões do cérebro estejam envolvidas para produzir essa sensação tão complexa. A gente vai dar uma olhada a seguir em algumas delas e eu vou explicar o papel de cada uma. Vamos lá? Em primeiro lugar, a gente precisa destacar a sensação de prazer imensa que o orgasmo traz pra gente. E isso quer dizer que ele está envolvido com o nosso sistema de recompensas dentro do cérebro. E quando a gente fala em sistemas de recompensa no cérebro, tem duas regiões principais que a gente não pode deixar de falar a respeito. Eu vou colocar uma imagem aqui para que vocês possam acompanhar comigo, ok? A primeira dessas regiões é a área tegmental ventral, ou VTA, certo? E ela é uma das principais responsáveis no cérebro pela produção de uma substância que a gente chama de dopamina, que você já deve ter ouvido falar, que está relacionada com as nossas sensações de prazer, de recompensa e com o nosso processo de aprendizado. A área tegmental ventral, VTA, ela manda projeções, ela se comunica com uma outra região do cérebro que a gente chama de núcleo accumbens, que é mais conhecido como o centro de recompensas dentro do cérebro, ou o centro de prazer dentro do cérebro. Então o que acontece? A VTA ela produz a sua dopamina, a dopamina vai ser enviada para essa região do cérebro chamada de núcleo accumbens, produzindo uma sensação de prazer. Além disso, a área tegmental ventral também manda informação para outras regiões do cérebro, regiões de processamento mais elevado de informação, como por exemplo o córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior. Essas regiões são responsáveis, entre outras coisas, por organizar e dar sentido para as nossas experiências. É quando a gente consegue perceber aquilo que está acontecendo com a gente, sendo que elas podem estar envolvidas no processo de entender ou perceber o nosso próprio prazer ou o prazer daquela situação também, né? Se tratando de córtex pré-frontal, a gente tem todo um processamento de informações sociais, então a gente também processa o prazer do parceiro, o prazer relacionado àquele momento, àquele ato como um todo. E como curiosidade, um pouco de especulação aqui, o núcleo accumbens ele está relacionado com o nosso processo de aprendizagem e com as nossas memórias. Então pode ser que ele esteja envolvido, inclusive, na produção, na formulação das nossas fantasias sexuais. E pode ser que ele esteja envolvido com o aprendizado de novas formas de sentir prazer. Outra região envolvida nos orgasmos é a amígdala, um dos principais componentes daquilo que a gente chama de sistema límbico no cérebro, responsável pela produção das nossas experiências emocionais. As emoções elas se manifestam através de mudanças na fisiologia do nosso corpo, ou seja, elas se manifestam através de coisas como, por exemplo, aumento da nossa frequência cardíaca ou aumento do suor. E eu nem preciso falar que o orgasmo tem tudo disso, né, meninas? Mas talvez o que você não saiba é que a amígdala também impulsiona alguns comportamentos um tanto assim mais agressivos, se é que você me entende. A próxima região que interessa pra gente é chamada de ínsula. E ela geralmente está associada a alguns afetos positivos, como felicidade ou amor. Só que não só afetos positivos passam por ali. Alguns outros aspectos negativos das emoções também acabam sendo processados pela ínsula, como raiva ou mesmo dor. E existe uma linha tênue para nós humanos entre aquilo que é prazer e aquilo que é dor. E agora você já pode estar imaginando alguma coisa, né, a respeito disso. Pois bem,
A ínsula e o cingulado anterior são duas regiões do encéfalo que respondem tanto para estímulos prazerosos quanto para estímulos dolorosos. Então existe uma hipótese, uma ideia, de que essas duas regiões podem ajudar a gente a entender um pouco mais a respeito das tendências dos fetiches sadomasoquistas. Já o hipocampo ele é responsável pela formação de novas memórias no nosso cérebro, e se tratando de orgasmos, ele poderia estar relacionado com o aprendizado de novos truques ou atos sexuais. E antes de eu te contar a última parte dessa história, eu gostaria de agradecer você por ter assistido esse vídeo até aqui. Gostaria de pedir para você que você se inscreva no meu canal no botão vermelho aqui embaixo, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Valeu? Tamo junto! Então, bora para nossa última curiosidade sobre a relação entre o cérebro e o orgasmo. Por fim, mas não menos importante, nós temos o hipotálamo. O hipotálamo está relacionado com as nossas funções hormonais, com as nossas funções endócrinas, com o equilíbrio das funções do nosso organismo. E, além de promover algumas mudanças na fisiologia do nosso corpo, principalmente em estados emocionais, quando a gente tem alterações da nossa pressão, do nosso batimento cardíaco, do nosso suor, como a gente já falou lá no caso da amígdala, o hipotálamo ele também produz uma substância durante o orgasmo que é chamada de ocitocina. E você provavelmente já ouviu falar sobre ela, ela é conhecida muito popularmente como o hormônio do amor. Mas além de contribuir para que os casais fiquem juntos de uma forma até um tanto obsessiva no início da paixão, a ocitocina ela produz alguns efeitos importantíssimos para o orgasmo, tanto em homens quanto em mulheres. No caso dos homens, ela promove a ejaculação, e no caso das mulheres, ela promove a sensação de orgasmo. Fora que a sinalização da ocitocina também faz com que a gente libere mais testosterona, tanto homens quanto mulheres, o que acaba aumentando a libido e o tesão. Se esse vídeo bater uma meta de 500 likes, eu vou trazer outro vídeo para você falando sobre o que acontece no nosso corpo, na nossa química, que promove o desejo sexual. Não esquece de clicar aqui no botão vermelho e se inscrever no canal para receber os meus conteúdos sempre. Deixe o curtir aqui no vídeo porque é muito importante. Era isso para esse vídeo. Eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e até lá.